Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre retomada a respeito do aspecto da Índia no cenário global. Para fazermos essa retomada é interessante nós dimensionarmos algumas diversidades e algumas caracterizações que mostram essa heterogeneidade indiana, além de dimensionar como é que funciona e em que se encaixa a economia indiana. Destacado aqui na imagem, nós temos um dos principais pontos turísticos mais visitados do planeta, o Palácio Taj Mahal, que antes de ser um palácio em termos visuais, por causa do tamanho, é um túmulo que valoriza a pessoa do nome Taj Mahal, que descansa aqui desde séculos bem anteriores aí. Dentro dessa caracterização da heterogeneidade indiana, nós temos que resgatar o aspecto cultural. Esse aspecto cultural ele é dimensionado logicamente pela posição da Índia. Então, em termos visuais da posição da Índia, a gente identifica ela como sendo em posição estratégica, com acesso ao Oceano Índico bem forte. E essa caracterização em termos de posição, ela fez com que logicamente fosse alvo de invasões, disputas territoriais, chegadas de imigrantes e movimentações internas. Isso fez com que logicamente hoje, olhando o aspecto geral da Índia, nós temos uma imensidão de tipos de idioma, tipos de cultura, todas habitando uma mesma região. Esta visualização se identifica através deste mapa, onde nós temos alguns tipos de idioma falado na região indiana. Esses tipos de idioma, ele não tem uma obrigatoriedade. Muitas vezes ele reflete a utilização familiar e que além desses que são nativos do lugar, ainda temos a inserção de outros idiomas, vindos principalmente da instrumentalização e inserção de indústrias estrangeiras. Dentro dessa característica, a população dimensiona-se da mesma forma entre aspecto rural e urbano. Claro que dentro da colonização milenar que a Índia teve em termos de população, nós vamos ter os mais variados tipos de agricultura e os mais variados tipos de distribuição urbana. Nessa distribuição urbana, nós vemos principalmente algumas temáticas interessantes que acompanham muitas vezes o exemplo brasileiro. Tanto Índia quanto Brasil tiveram uma urbanização mais forte a partir do século XX, onde nós temos um adensamento populacional expressivo. Mas enquanto, por exemplo, o Brasil tem 2 megacidades, a Índia já está batendo 5 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, o que representa, obviamente, uma sistemática de problemas bem expressiva. Dentro dessa sistemática também temos que olhar a questão religiosa. A Índia tem uma diversidade religiosa bem expressiva, não existe uma obrigatoriedade religiosa, mas se verifica como sendo alguns elementos predominantes. Então nós vamos ter o islamismo, o cristianismo e o budismo como sendo as principais religiões mais desenvolvidas em território indiano. Além de, lógico, nós temos essa noção da localização estrutural da Índia e essa dimensão estratégica ao qual ela se localiza. Para essa situação estratégica não dá para tirar a posição dela do BRICS, que são países que, como Índia, apresentam características, não é bloco econômico, são características que fazem com que eles tenham a mesma singularidade e a mesma atração de investimentos. Quais são elas? Extensão territorial, mão de obra e recursos naturais a serem explorados. Dentro dessa perspectiva, vemos a Índia se destacando na região de informática, softwares, além da indústria petroquímica e siderúrgica principalmente, que também não vai ser diferente no aspecto oposto, que é além do aspecto positivo, que é ver o aspecto negativo, a má distribuição em termos globais. Essa má distribuição gerando desigualdade social, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, identificando problemas bem comuns ao nosso cotidiano e verificados bem presentes na economia indiana. Nesse vídeo nós falamos sobre a retomada da Índia no aspecto global. Espero que vocês tenham gostado e até breve.